Se você já teve problemas por procrastinar, ou mesmo se considera você mesmo um procrastinador ou uma procrastinadora, nesse vídeo eu vou te ajudar a entender, porque tudo que você já leu até hoje, já assistiu, já ouviu sobre procrastinação, não te ajudou e não te ajuda a parar de procrastinar de uma vez por todas. Primeiro, nós vamos conversar sobre qual é a visão comum a respeito da procrastinação. Nós vamos entender qual é a visão fenomenológica do ato de procrastinar. Nós vamos falar sobre 5 utilidades invisíveis no ato de procrastinar. Qual o erro pontual que mantém muitas pessoas reféns da procrastinação. Quem ficar até o fim poderá fazer um teste para entender qual é o seu tipo de procrastinação. Meu nome é Jade Ramires, eu sou psicóloga clínica, te dou as boas-vindas à Clínica Existencial. Na descrição você encontra esse mapa mental e o resumo em tópicos. Fica aqui comigo porque é conhecimento e é poder. Quando a gente pensa na visão comum sobre a procrastinação, o primeiro que nos vem à cabeça é a ideia de preguiça, de falta de disciplina, de falta de motivação ou mesmo um sinal de doença. Ainda que a procrastinação possa ter uma relação superficial com uma ou alguma dessas coisas, as raízes da procrastinação vão muito mais além e são muito mais profundas do que uma mera preguiça. E muitas vezes, ver a sua procrastinação como uma preguiça, uma falta de disciplina, pode justamente estar te impedindo de olhar para essas raízes mais profundas, escondidas no ato de procrastinar. E quando você olha sobre esse viés da falta de motivação, de disciplina ou de mera preguiça, se incorre no erro de atribuir para essa procrastinação um olhar patologizante, que gera uma sensação de culpa e até mesmo de impotência diante desse ato. Esse olhar, ele ignora a complexidade do fenômeno em si. Existe uma urgência para eliminar a procrastinação, especialmente dentro do nosso contexto histórico pós-moderno de produtividade e de performance. Essa urgência nos empurra para ações muitas vezes vazias, o que a gente pode chamar de agir por agir, ou a obrigação do agir. E essa obrigação do agir, muitas vezes, em vez de resolver o problema da procrastinação, ela aumenta o hábito de procrastinar. Com isso em vista, precisamos, primeiramente, desmistificar a relação direta entre estar procrastinando e ser um procrastinador. Essas são duas coisas totalmente diferentes. Se você procrastina, está procrastinando agora, já procrastinou muitas vezes, isso não significa que você seja um procrastinador, ainda que você acredite nisso. A verdade é que ninguém nasce um procrastinador e também ninguém está destinado ou condenado a ser um procrastinador para sempre. Alguns exemplos eu trago aqui. Com certeza você nunca viu uma criança procrastinando para brincar. As crianças vão e brincam. Elas não adiam o ato de brincar. Da mesma maneira, você nunca viu ali um idoso ou uma velhinha procrastinar para regar as plantas dela. Isso nos mostra que o hábito de procrastinar, ele não é algo da identidade do sujeito, mas ele fala de uma experiência e de um fenômeno do comportamento humano. É sobre essa lógica que a gente agora vai olhar a procrastinação, enquanto um fenômeno. E enquanto fenômeno, o ato de procrastinar, ele vai ser entendido como uma estratégia do indivíduo para lidar com conflitos autênticos, ou seja, conflitos internos verdadeiros. Autêntico é aquilo que é verdadeiro. Então, o ser, o indivíduo, tem um conflito interno e a procrastinação, enquanto fenômeno, entra aí como uma estratégia para lidar com esse conflito. Mas como assim? Não se trata simplesmente de uma falta de ação, como se pode pressupor. A procrastinação, ela esconde uma ação oculta, uma ação que não é visível, nem tangível e nem mesmo consciente, muitas vezes, para o indivíduo. E é justamente essa ação oculta, que não é visível, que nós vamos aqui juntos posicionar. Eu separei para você 5
utilidades invisíveis no ato de procrastinar. Essas 5 utilidades, os 5 benefícios invisíveis no ato de procrastinar, são justamente algumas dessas ações ocultas. Você pode se identificar com uma, 2 ou com todas. Existem também outras utilidades do ato de procrastinar, não apenas essas 5, mas eu separei essas por serem as mais comuns, as mais usuais, e muitas vezes as que surgem com mais frequência na clínica psicológica, quando lidamos com a demanda da procrastinação. A primeira utilidade e a mais comum é a procrastinação ou o adiamento como uma proteção existencial. O adiamento aí, ele vai surgir como um escudo para o indivíduo contra a angústia de algumas escolhas irreversíveis. Se eu tenho que escolher algo, por exemplo, escolher entre trabalhos, entre o que eu estudo, ou entre 2 experiências, ou mesmo entre 2 relacionamentos, eu evito essa escolha para que eu me proteja do luto das outras possibilidades que eu estou perdendo. Se eu escolho uma faculdade de administração, eu não poderei fazer medicina. Se eu escolho arquitetura, eu não poderei fazer engenharia. Então, toda escolha implica em renunciar às outras possibilidades. E é possível que procrastinar algumas escolhas nos proteja dessa renúncia, de abrir mão das outras possibilidades. Uma outra utilidade da procrastinação, e é a segunda que a gente vai posicionar aqui, é a autopreservação da própria identidade autêntica. Isso acontece quando eu procrastino demandas externas que não são minhas, demandas que são de terceiros e que muitas vezes podem ameaçar a minha essência. Então, eu tenho que fazer ali um relatório ou um projeto, o qual eu não pensei, eu não planejei, não me beneficia, ou que eu não acredito muito, e eu adio essa tarefa, que é burocrática, que é de um terceiro, para manter uma sensação de que eu não estou me curvando àquilo que não faz sentido para mim. E que fique claro aqui, mais uma vez, esse não é um movimento feito conscientemente, ou seja, meu caro, minha cara, você não vai pensar isso conscientemente, mas internamente você está buscando essa proteção. Você está buscando, como eu posso dizer, levantar uma bandeira do que você acredita, ainda que uma bandeira silenciosa, ainda que essa bandeira esteja disfarçada sobre uma inação. A terceira utilidade ou benefício é a exploração de possibilidades. Aquilo que a gente chama de tempo perdido no ato de procrastinar, pode, na verdade, ser lido como um espaço forçado de maturação. Na fenomenologia, nós vamos chamar isso de abertura ao mundo, ou aberturas de sentido, onde o indivíduo ele precisa de espaço vazio, e espaço é tempo, ou seja, eu preciso de espaço ou tempo para me haver com as infinitas possibilidades e para que eu possa escolher o que faz sentido para mim dentro dessas possibilidades. Quando eu estou diante da possibilidade de fazer algo e eu não tenho muito certeza ainda do que eu quero fazer ou do que vale a pena fazer, ou se aquilo que eu já me propus a fazer continua tendo sentido ainda em ser feito, eu posso paralisar ou eu posso procrastinar como uma maneira de ganhar tempo para entender se aquela possibilidade ainda faz sentido para mim. Assim sendo, por exemplo, quando você termina uma faculdade ou finaliza algum tipo de trabalho ou um projeto, e você pode ficar ali meio que à deriva, num tipo de limbo. E aí a sociedade, a família ou até você mesmo pode se cobrar por uma ação. Só que não está muito claro ainda o caminho que você tem que seguir. Você ainda não tem muita certeza do que escolher. E diante disso, a procrastinação entra como um espaço necessário para que você avalie as suas possibilidades. Em quarto lugar, nós teremos uma resistência à tirania do dever ser, ou que já chamamos aqui em vídeos anteriores de deveres fantasma. Ou seja, muitas vezes o mundo externo vai nos impor ali uma temporalidade linear, ou seja, uma
produtividade, uma demanda por uma produtividade vazia, porque no nosso horizonte histórico pós-moderno, produzir por produzir é igual a valor. Então, se eu estou me movendo, se eu estou ocupando, se eu estou produzindo, eu tenho algum valor. E dentro dessa lógica, necessariamente, você precisa se mover para provar algum tipo de valor, para performar. E a procrastinação, ela entra como um tipo de rebeldia mesmo contra essa opressão, porque esse tempo esse tempo linear, esse agir por agir que o nosso horizonte histórico pós-moderno exige, ele vai de encontro, vai na contramão do tempo do ser, ou seja, o tempo do indivíduo, o tempo que ele precisa para maturar a si mesmo, para maturar as suas escolhas, as suas ideias, os seus significados e os seus sentidos. E a procrastinação pode entrar como uma rebeldia contra essa tirania e mostrar também um pouco da fome desse indivíduo por significados reais, por sentidos reais, ou seja, por caminhos e escolhas que façam sentido para ele e que ele possa se mover com significado e não apenas gerar um movimento vazio, uma produção vazia, como o próprio horizonte histórico pós-moderno exige. Um exemplo, né, uma cobrança, por exemplo, de: "Ah, vai trabalhar, vai estudar, você tem que se mexer", mas e se você não sabe para onde ir? Se você ainda não sabe em que trabalhar, ou você não sabe o que estudar, ou se você já começou a trabalhar ou estudar, mas você ainda precisa entender qual caminho você quer tomar dentro de determinado tipo de trabalho ou dentro de determinado tipo de estudo ou disciplina. Então, a ação, ela exige uma escolha, e a escolha também exige renúncia. E esse tempo necessário para entender o que eu escolho, o que eu renuncio, ele pode acontecer de uma maneira forçada, aí escondida no ato de procrastinar. Por último, antes da gente entrar ali no erro e no teste, vamos para a quinta utilidade. A procrastinação pode ser uma preparação para a ação autêntica, e isso se relaciona aí com o quarto ponto, ou seja, eu estou me preparando, eu estou adiando algo, mas esse adiamento tem uma relação com uma espera pelo clique existencial, que vai me dar algum sentido, que vai me dar uma direção. E aí, aqui, nós precisamos pontuar algo importante. Nós podemos nos mover conscientemente para fazer uma avaliação das nossas escolhas, para onde queremos ir. Mas nós também podemos ficar paralisados, esperando que essa escolha surja magicamente. E isso se torna também um problema. A espera por um clique existencial, ela pode ser problemática, porque ela pode te levar a uma paralisia por análise. Isso já foi posicionado aqui em um dos vídeos anteriores. Então, é preciso cuidado, porque se existe uma espera para que algo se desvele, para que a gente possa avançar na vida e se mover, essa espera, ela pode estar sendo de um lugar de muita passividade, e isso também gera paralisia. Mas a procrastinação, ela entra aí como esse espaço de espera por algo que realmente faça sentido. E aí, pensando nisso, qual é o erro que vai te manter refém da procrastinação para todo sempre por muito tempo? E com certeza, se você fizer isso, se você continuar fazendo isso, isso vai dificultar ao máximo para você de fato se libertar desse hábito. E esse erro é julgar o seu ato de procrastinar, ou pior ainda, julgar você mesmo por procrastinar. Então, esses pensamentos de sou procrastinador, sou preguiçoso, não consigo fazer as coisas, todos conseguem e eu não, para mim é muito difícil. Todos esses pensamentos, eles vão alimentar para você uma ideia, uma definição, ou seja, uma determinação de que você está destinado, que você está fadado, que ser procrastinador
é a sua maldição, ou seja, é o seu destino. E, na verdade, só vai ser possível investigar as raízes da sua procrastinação na medida em que você for capaz de suspender todos os seus julgamentos sobre a sua procrastinação. Porque é suspendendo os julgamentos sobre a procrastinação que você efetivamente vai poder investigar o que está por trás, quais as raízes verdadeiras, o que te faz procrastinar, o que está te movendo para a procrastinação e o que está te paralisando diante de alguns fazeres. E pensando isso, eu trago aqui talvez o ponto mais importante desse vídeo. As raízes da procrastinação, elas são sempre subjetivas, ou seja, elas são únicas para cada indivíduo. Inclusive, podemos, por exemplo, procrastinar hoje algo por um motivo X e amanhã procrastinar algo por um motivo Y. Ou seja, uma mesma pessoa, ela pode procrastinar em momentos diferentes, situações diferentes, por razões diferentes. E só é possível nós nos apropriarmos dessa razão, dessas raízes, se formos capazes de suspender os julgamentos. E essa talvez seja a tarefa mais difícil, que é fazer a époqué, a suspensão dos julgamentos. Se você não sabe o que é isso, você pode ir no vídeo Como Mudar de Vida e Agir de Verdade, que explica aqui o que é a époqué. Agora, se você quer entender qual é o seu tipo de procrastinação, eu deixei aqui na descrição e no comentário fixado um teste de 5 perguntas simples que vão te responder a pergunta: você tem uma procrastinação situacional, pontual, ou você sofre de uma procrastinação crônica? O resultado é instantâneo, você responde as 5 perguntas e já vai saber a resposta. É importante posicionar que, independentemente se a sua procrastinação é pontual ou crônica, tem solução. Você não está determinado, você não está amaldiçoado pela procrastinação. E não, você não é um procrastinador. Nos 2 casos, você pode compreender melhor, sem julgamentos, as raízes da sua procrastinação e atravessar esse hábito para que ele não mais determine, para que ele não mais limite a sua vida. Faz o teste. Se você já é inscrito ou inscrita no canal, conta para mim o que você achou desse novo formato de mapa mental. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber todos os vídeos instantaneamente e aproveitar as ofertas relâmpago. Espero que tenha iluminado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.